Falta de água pode aumentar a conta do brasiliense em até 20%. Corregedoria da Câmara Legislativa sugere arquivar processo de cassação da deputada Liliane Roriz. DF registra quase 2.000 casos de cachumba somente este ano. Veja também, rampa para cadeirante é construída com degraus na Asa Norte. E os detalhes do projeto social que ajuda adolescentes grávidas. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Apesar de nova, Águas Claras já apresenta problemas de uma cidade antiga. Com quase 150 mil moradores, sair de casa com o carro é uma tarefa que exige paciência, principalmente nos horários de pico. Para amenizar o impacto no trânsito, o GDF construiu 13 viadutos na região. O problema é que, segundo um especialista, algumas obras não melhoraram o fluxo de carros na cidade. Pode parecer estranho à primeira vista olhar uma pessoa sentada assim no meio da rua. O Francisco até atende o telefone despreocupado. Mas vamos entender essa história. Ele fez isso para protestar contra a construção desse viaduto na Avenida Alecrim, em Águas Claras. Os carros só passam por ali em sentido único, e esse sentido, segundo os moradores, não leva a lugar nenhum. Por isso, o local fica assim, vazio. É uma obra que você não vai para canto nenhum. A única coisa que você pode dar aqui é uma volta na pracinha aqui no metrô, aqui na Arniqueira aqui, e voltar para o mesmo local, porque não tem acesso para canto nenhum. O viaduto custou mais de 3,5 milhões de reais. A Secretaria de Infraestrutura informou por meio de nota que a obra foi projetada para facilitar o acesso às avenidas Boulevard Norte e Sul da cidade. Mas moradores, pedestres e até os poucos motoristas que passam por aqui reclamam e questionam a utilidade da construção. Isso aqui está sendo inútil para a gente. Isso aqui não é útil, é devido ao trânsito. O trânsito aqui, em horário de pico, isso aqui ninguém passa. Isso aqui não é utilizado. Logo após você atravessa o viaduto, ele vira contramão e te joga de novo na outra via quando não tinha o viaduto, que era uma via única. Então isso continua tendo engarrafamento e continua ficando travado o trânsito aqui. Então, levamos ao local um engenheiro especialista em trânsito para conversar com os moradores e ver o problema de perto. Para ele, a solução é simples. A ideia melhor é fazer o que os moradores já sentem. Fazer disso aqui uma mão única subindo, a outra manter só descendo, porque resolve o problema. Talvez até estudar a questão do semáforo para organizar esse tráfego. O engenheiro aproveita para fazer um desabafo e cobra um acompanhamento maior por parte do GDF de obras como essa. Meus prezados amigos políticos e projetistas, volta à comunidade para ver o que você pensa, se é o que vai funcionar. Porque na prancheta 2 mais 2 é 4. Aqui, no sofrimento, 2 mais 2 nem sempre é 4. A Secretaria de Infraestrutura informou que o viaduto da Rua Alecrim foi projetado na época da construção de Águas Claras, ou seja, há 13 anos. E só em 2016 a obra foi entregue à população. Já o Detran informou que, para melhorar o fluxo de carros, está finalizando um projeto de readequação do tráfego das ruas 12, 13, 14, 25 e também da Rua Alecrim. Só não disse quando a mudança vai acontecer. E nós aqui da Band vamos ficar de olho. Na Asa Norte, o problema é a falta de acessibilidade. Por lá aconteceu o que parecia improvável. Uma rampa foi construída com degraus. Tá vendo essa rampa na entrequadra 214/15 Norte? Pois é, ela deveria garantir a acessibilidade. Mas dá para acreditar que construíram degraus no meio do caminho? É praticamente impossível um cadeirante descer por aqui. Acho que não tem o menor sentido, né? Porque os deficientes já têm dificuldade em tudo. E ainda quando tem uma rampa ter degrau, como é que um cadeirante vai descer numa rampa com degrau? Acho realmente uma coisa muito complicada e difícil para eles. E para piorar a situação, além dos degraus, tem um desnível entre a calçada e a rampa. Eu acho que isso está errado, porque dificulta a descida de qualquer pessoa com deficiência. Acho também que o que acontece é que se faz o projeto
e não tem o acompanhamento da execução do projeto. Isso é uma grande falha em todo o Brasil. Pelo visto, por aqui nem tudo são flores e a rampa, que representa risco para os cadeirantes, fica assim, sem nenhuma utilidade. A administração do plano piloto informou que vai acionar um engenheiro para verificar o problema e tomar as providências de acessibilidade no local. Disse ainda que a rampa foi construída há 8 anos pela Prefeitura da quadra. Alerta, o DF já registrou quase 2.000 casos de cachumba desde janeiro. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. A Secretaria já informou se por acaso tem um surto por aqui? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Ainda não estamos em situação de surto da cachumba aqui no Distrito Federal, mas se isso ocorrer, é necessário que o paciente seja isolado de 10 a 15 dias após o início dos primeiros sintomas da doença. Para evitar o contágio, são necessárias aí algumas medidas de higiene, como por exemplo, não dividir copos e talheres e também manter o corpo bem hidratado, tomar bastante água. Agora, quem quiser tomar a vacina, basta ir a um posto de saúde de 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde com o documento de identificação em mãos. A vacina é oferecida durante todo o ano. Para crianças de até 1 ano de idade, a vacina é aplicada para crianças até 1 ano de idade, quando ela completa a segunda dose 3 meses depois. Já os adolescentes de até 19 anos precisam também tomar 2 doses da vacina. E pessoas entre 20 e 49 anos precisam de apenas 1 dose da vacina contra a cachumba. Carol. Obrigada, Rodrigo. 3 militares que trabalhavam na Presidência da República foram presos, acusados de assaltar pelo menos 6 pessoas em Ceilândia. Os militares usavam os telefones do Palácio do Planalto para planejar os crimes. Neste áudio, eles combinam a roupa que vão usar. Bora fazer o bagulho certo, pô, entendeu? Sem deixar pista pra ninguém, tá ligado? Traz a camisa sobrando de outra cor, entendeu? E guarda do serviço, pô, entendeu? Já evita fofoca dos caras. Os caras estavam com a camisa de tal, entendeu? Já traz outra camisa então, negão. Traz uma blusa social, camisa sem manga, ou com manga curta, qualquer uma, moço. Traz qualquer um, não precisa estar os 3 iguais não. Agora é o seguinte, a gente também pode, tipo, social, tá ligado? A gente só tira o terno só, pé de calça social, sapato social e camisa com a manga enrolada pra cima, tá ligado? Até no braço, até no músculo. Um deles ainda alerta que é arriscado falar pelos ramais da Presidência da República. E outra coisa, já falei pra vocês, vamos parar com essa de ficar ligando na aqui dos ramal aqui, negão. Quer falar? É privado. O trio é acusado de fazer um arrastão em Ceilândia. Com eles foram apreendidos 6 celulares roubados, 3 pistolas e munições. No momento da prisão, os homens estavam com crachás do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. De acordo com o departamento, eles eram agentes de segurança e controlavam o acesso à Presidência da República em prédios como os Palácios do Planalto e da Alvorada e a Granja do Torto, mas não faziam a guarda direta do presidente Michel Temer. Os militares foram presos e encaminhados ao Batalhão de Polícia do Exército. Eles podem ser expulsos e devem responder pelos crimes na Justiça Comum. Vamos mudar de assunto. Um projeto oferece a alunos de 4 escolas públicas do DF a oportunidade de viajar e aprender de um jeito bem diferente. Os estudantes seguem de ônibus até Cristalina. De lá, iniciam uma caminhada, passando por cidades como Lusiânia e Valparaíso. Veja. Eles estão empolgados. No pátio da escola, uma conversa com o coordenador define os últimos ajustes que antecedem a viagem. E as expectativas são as melhores possíveis. A maior expectativa minha é me superar, porque é uma coisa muito nova e assim, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem um cronograma, mas não vai saber só na hora. Então, assim, eu quero conhecer. Eu espero encontrar coisas diferentes, que eu consiga aprender muita coisa
e que eu saio de lá uma pessoa diferente do que eu entrei. 60 alunos do Colégio Setor Leste viajam na próxima quarta-feira para participar de uma etapa do projeto Revivendo Êxodos. A iniciativa reúne também estudantes de outras 3 escolas do Distrito Federal. A ideia é ter contato com outras culturas e promover a troca de experiências. Nós tentamos fazer com esses alunos motivá-los a se conhecerem e buscarem cada vez mais conhecimento. Então é uma espécie de romper limites, né? Superar as suas próprias condições. Serão 7 dias de muito aprendizado. Durante a viagem, grande parte feita a pé, os alunos vão produzir materiais para compartilhar com os colegas que ficaram aqui. Os alunos são divididos em equipes e produzem relatórios e materiais, produzem vídeo, produzem cartas, produzem documentos que depois são expostos para as turmas, né, que estão aqui esperando o retorno deles. O projeto foi criado em 2011. Essa é a 7ª vez que os alunos vão encarar a caminhada, agora de quase 240 quilômetros. Quando eles retornam, as famílias contactam com a escola e falam que os alunos voltaram transformados. Então eu acho que esse é o grande diferencial, é aprender a lidar com as adversidades e aprender muito mais com carinho, com amor e com adversidades do dia a dia. O corregedor da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente, recomendou que o processo de cassação de Liliane Roriz seja arquivado. O parecer foi apresentado hoje à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem outras informações para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Hoje era o último dia para que o corregedor apresentasse o parecer dele. Liliane Roriz é acusada de ter recebido apartamentos em Águas Claras em um esquema envolvendo o pai dela, Joaquim Roriz. Na época em que ele ainda era governador aqui do DF, ele teria facilitado a concessão de um empréstimo para uma construtora e aí recebido em troca 12 apartamentos lá em Águas Claras que ele distribuiu entre as filhas dele. Liliane Roriz também é acusada de cometer crimes eleitorais como a compra de votos. Ela nega as acusações, mas já foi inclusive condenada em primeira instância pela Justiça aqui do DF. O corregedor Rafael Prudente justificou que justamente por isso o processo deveria ser arquivado, pois Liliane ainda não foi condenada em segunda instância e nem pelo Tribunal Superior Eleitoral, que segundo ele deveria analisar o caso. O pedido de cassação foi elaborado pela ONG Adote um Distrital, mas estava parado lá na Câmara Legislativa há uns 6 meses. Ele só começou a tramitar, a andar, depois que Liliane Roriz apresentou aquelas denúncias contra os integrantes da mesa diretora da casa que estariam envolvidos naquele esquema de corrupção na saúde aqui do DF. Bom, o parecer ainda deve ser votado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar lá na Câmara. Carol. Obrigada, Ju. Boa noite para você. A fiscalização do Detran para cobrar o licenciamento dos carros começou este fim de semana. 72 veículos foram apreendidos. Hoje, os postos do Na Hora, na rodoviária e do Shopping Popular estavam lotados de motoristas querendo acertar as contas. O prazo acabou na sexta-feira, mas até hoje muita gente ainda não conseguiu pegar o certificado de registro e licenciamento de veículos. Aquele documento verdinho que mostra que o carro está em dia. O brasileiro sempre deixa para o último hora de correr atrás, né? Só que eu acabei pagando e acabou não dando baixa. Eu paguei a mesma multa 3 vezes para poder baixar. Agora eu vou tocar de recorrer, né? Para pegar, mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. São tantas taxas, tantos pagamentos e tantas situações que você no dia a dia acaba postergando ou até esquecendo. Aí não tem jeito, senão enfrentar longas filas. O Na Hora da rodoviária do Plano Piloto estava lotado e os corredores do Shopping Popular estavam cheios também. Mais de 640 mil motoristas ainda não pegaram o documento. Vão ter de enfrentar filas como esta para ficar em dia com o Detran. Mesmo assim, melhor que ser flagrado numa blitz, levar multa de R$ 191, 7 pontos na carteira e ainda ter o carro apreendido.
Para fazer a retirada do verdinho é preciso estar sem multas ou taxas pendentes. Durante o fim de semana, o Detran apreendeu 72 carros por falta de licenciamento em blitz realizadas em vários pontos da capital. Segundo o departamento, a maioria dos carros estava há mais de 2 anos sem o documento. As fiscalizações vão continuar durante todo este mês de outubro. A falta de água pode aumentar a conta do brasiliense em até 20%. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A população do DF poderá ter um aumento de até 20% na conta de água. A chamada tarifa de contingência será aplicada caso um dos reservatórios que abastece o DF chegue a 25% da capacidade. Atualmente, o reservatório do Descoberto, já está no nível crítico de 32%. A taxa será cobrada dos clientes que gastam acima de 10 metros cúbicos de água por mês. O objetivo é forçar o cidadão a economizar água. A DASA recebeu da CAESB a proposta para implementar a medida imediatamente, já que um dos reservatórios está operando abaixo do limite prudencial de 45%. Mas a agência ainda vai avaliar o melhor momento para cobrar essa tarifa. De volta com você, Carol. Boa noite. Até amanhã. Obrigada, João. Até. Veja a seguir, mais de 80 países participam do Congresso Mundial de Tecnologia da Informação no Centro de Convenções Internacional de Brasília. Depois do intervalo, até já.